Essa parte que não vai ser usada, ela vai ficar guardada aqui nessa caixinha do motor. E os outros fios vão sair aqui, ó, para a ligação do mesmo. Essa que não vai ser usada vai ficar aqui dentro dessa caixinha fechada aqui, ó, igual ela estava quando a gente começou a tirar o motor. Aqui, agora na hora do teste do motor, você vai colocar o chicote dele de ligação, colocar a tomada. Desse outro lado do fio, você vai colocar um disjuntor. Coloca um disjuntor de baixa, um disjuntor de 10, por exemplo, nesse motor aqui. E já dá para testar ele. Então eu vou ligar o disjuntor aqui e lhe mostro. O disjuntor ele tem a setazinha nele, onde é que vai receber a carga e onde é que vai sair a linha. Basta você coloca na tomada, depois você aciona e vê se o seu motor está normal. Está puxando uma amperagem correta. Pronto, agora está tudo ligado, agora é a hora do teste. Está aqui um amperímetro para medir a amperagem dele, que ele está puxando na hora da partida. E quanto tempo ele demora nessa partida. Na hora da partida, é rápido. O motor tem que partir e disparar. Não pode ficar réu, não. E nem tem não. O motor partiu e desarmou logo a partida. A partida é rápida. É só mesmo para partir. Se ele ficar muito tempo nessa partida, ele vem esquentar o enrolamento de partida e vem a dar problema nessa chave. Vem dar problema aí no platinac dele, também chamado de platinado ou chave. Então eu vou acionar aqui agora o disjuntor. Lembrando que esse disjuntor também você pode colocar ele na sua bancada de teste. Se você querer montar a sua bancada, você pode fazer. Eu fiz aqui só para simplificar, mostrar o modo. Então eu vou ligar aqui, você repara que no amperímetro ele vai puxar uma alta amperagem. Depois logo ele cai essa amperagem. Olha lá, agora caiu, ó. Aí a corrente de regime dele está 7.8. Essa é a corrente normal dele aí. Aqui o motor não esquenta. Aqui, agora observe uma coisa. Desliguei. Se eu ligar ele aqui de novo, ó, não vai ter o pico da partida. Por que não tem o pico da partida? Porque o motor já partiu, ó. Fica escutando que ele vai desligar agora o relé centrífugo dele, olha. Ainda não desligou. Está perto de desligar. Olha lá. Esse barulhinho desligou. Então, o capacitor é justamente para partir esse motor. E o lado ali que eu vou colocar do capacitor para a chave é o que vai fazer inverter a rotação dele. Então, olha o que possa acontecer. Se eu tirar esse capacitor e tirar a chave, tirar o relé centrífugo, o motor não vai partir só. Mas se eu enrolar uma corda aqui e rasto e ligo o motor vai partir. Se o problema dele era a chave, capacitor, ele vai partir. Então é um dos testes que você possa fazer. Tira essas partes que são só da partida, enrola uma corda aqui, arrasta. Quando o motor começar a girar, você liga o motor. Um cuidado que você deve ter é na hora de encaixar o motor na tomada, para não encaixar o motor já ligado aqui, já ligado o motor. Quando você encaixa aqui, pode causar um faiscamento aqui. E esse faiscamento possa fazer com que a tomada se solde a parte de dentro e você não consiga arrancar se caso de uma emergência. Então por isso é importante que você coloque o motor aqui desligado e que ele tenha uma chave. Esse fato de só colocar na tomada e ligar, coloca na tomada e liga, isso num pequeno curto possa vir a soldar essa parte aqui na parte de dentro. Aquele faiscamento faz com que uma parte se solde na outra e você não consiga arrancar, e aí pegando fogo, causando um problema maior. Então coloca um disjuntor, coloca uma chave magnética, é fácil. Então, se você trabalhar dentro desses cuidados,
você vai ter uma produtividade melhor e uma margem de acerto melhor, evitando assim uns danos mais sérios que tem com energia. Então vamos a mais um teste aqui. Então observe nosso amperímetro, que ele vai puxar uma amperagem alta e depois essa amperagem cai. Puxou 20 e poucos amperes e caiu um pouco. Bem, observa aqui a maneira correta de colocar o amperímetro. O amperímetro ele é colocado assim. Tirou aqui e ele tem que estar na escala de amperagem. Agora aquele outro teste que eu falei, eu vou desligar o motor. O relé ainda não desarmou. Olha, se eu ligar aqui agora, ó, ele vai manter a amperagem dele, a amperagem de trabalho. Por que ele não puxou uma alta amperagem? Porque o relé ainda não tinha desligado. Aí, escuta agora o barulho quando o relé desarmar. Isso, essa foi o relé desarmando. Então, como ele já está, o motor já está estacionado, para ele partir é necessário um impulso maior. É o que ele arrasta uma amperagem maior, olha. Puxou 30 e pouco e agora 7.7, 7.8. Quando esse motor estiver recebendo uma carga, ele vem aumentar um pouco. Se tiver um peso, ele vem aumentar um pouco essa amperagem, ó. Possa vir aí a subir um pouco aí na carga de trabalho dele. Pronto, agora o motor está pronto para entregar ao cliente. O preço varia de lugar para lugar. Mas um motor desse, como ele foi trocado todas as peças, fica em média aí uns R$250 a reparação. Por exemplo, nesse ano aqui está sendo feito o custo 2013. Então fica por volta aí de R$250. Em alguns lugares poderiam ser feitos até por R$180. Mas nesse caso aqui trocou o relé centrífugo. Esse relé centrífugo ele pode custar de 20 a 35 reais. A chave dele, o platinado, pode custar essa média de 15 a 20 reais. Cada rolamento custa em média 8 reais. Então você vai somar toda essa despesa que você teve e colocar aí uma margem que é para que você tenha lucro nesse motor. E também poder dar uma garantia ao cliente. Você tem que dar uma garantia ao cliente para que ele fique satisfeito e saiba que você fez um serviço seguro. E outra coisa que você deve observar é como o cliente está usando esse motor. Se ele está usando ele uma capacidade dele ou se ele está excedendo essa capacidade. Você tem que explicar para o cliente que esse motor é feito para tal capacidade e que excedendo essa capacidade você não dará essa garantia a ele. Você só vai cobrir a garantia se ele estiver usando o motor adequadamente. Se é uma máquina que pega um motor de 3 cavalos e ele está colocando um motor de 2, ele possa vir a queimar esse motor mais rápido, ele forçando. Então, nisso aí, você tem que avisar ele. Outra questão é que o motor tem que ter, como eu falei, as suas chaves de proteção. Se ele for colocar direto na tomada lá e vir a queimar, você tem que falar para o cliente que você não pode cobrir uma despesa por um mau uso dele. Que ele, de certa forma, foi um relaxo e veio a queimar o motor. É dessa mesma forma que a empresa faz a exigência. Tem que estar adequadamente dentro das normas para que cubra essa exigência aí do motor.
Bem, feito isso, explicou, você acerta com o cliente os termos de garantia, entrega seu produto, presta um bom serviço e com isso você vai ganhando mais clientes. Procure cobrar um preço que você não venha a perder, nem a explorar do cliente. E o resto você aprende no dia a dia, observando os vídeos, estudando, perguntando, aprendendo cada vez mais. Alguma dúvida você entra em contato. Cada motor tem um tipo de problema. Lembrando você que para você testar se o problema é na partida, é como eu falei. Você tira a parte de partida, pega uma corda, enrola aqui, dá uma puxada no motor, quando ele estiver girando, você liga a chave de acionamento dele. Se o motor funcionou, é a partida. Se ele não funcionou, deve ser outro problema. Bem, que possa ser um rolamento, possa ser defeito nas bobinas dele. Outra questão interessante, quando você enrolar essa corda aqui e puxar, você pode puxar ela para esse lado ou para esse lado. Como o motor está sem a partida, ele vai partir para o lado que você guiar ele. Então agora é entregar ao cliente e cumprir com o nosso combinado. Bem, aqui está as considerações finais sobre o nosso motor. Aqui ficarão as bobinas dele, T2 e T1. Virando aqui, T3 e T4. Eu fiz um exemplo aqui no caderno, num papel aqui. O nosso motor aí para 220, só a ligação de marcha é o 2 e o 3, o 1 L1 e o 4 L2. E para 110, o 1 e o 3, liga ali L1, o 2 e o 4 L2, isso para 110. Bem, esse motor nosso aqui, ó, essas duas bobinas aqui, se eu fizer isso aqui com ela, logo eu vou perceber ali, ó, que T2 está aqui e T3 está do lado de lá. Quando eu ligar uma bobina dessa aí, ligar um fio desse ao outro para fazer os 220, dá para reparar que uma bobina está ficando ao contrário da outra. Então como é que ela funciona? Aqui Dá uma olhada. motor. A bobina do lado de cá ela está jogando para cá. A do lado de lá ela tem que jogar para cá, para que o motor continue girando. Porque se essa bobina do lado de cá jogar para cá e a de lá também jogar para lá, o motor vai ficar vibrando. Vai dar uma contrafase. Porém, se a do lado de cá jogar para cá e a de lá jogar para cá, logo ela vai estar em sentido de rotação. Era só uma explicaçãozinha como funciona. Fiz outro exemplo aqui. Dá para ver aí. As bobinas aí de partida ligou uma à outra. Dá para ver que o fio da bobinazinha de dentro ligou ao fio da bobina de dentro da outra. E esse fio de fora, é o 5. O outro fio de fora do outro lado passa no capacitor. Do capacitor, esse fio vem para uma chave. Desta chave ele sai continuando no T8. Porque o capacitor aí é armado pela chave e também pelo relé centrífugo. Quando o relé centrífugo se abre o contato da chave, desenergiza aí o capacitor e também a bobina de partida, ficando só o enrolamento marcha. Bem, aqui está nosso motor. O que você precisa entender? Você precisa entender que para 220 o nosso motor está ligado lá, o 2 e o 3. Estamos falando só da marcha. Tirei aqui o enrolamento partida para a gente ter uma noção melhor. Então na marcha vai estar ligado o 2 e o 3 juntos, o 1 faz L1 e o 4 L2. Você pode encontrar um motor aí só com esses 4 números, por causa que o motor já foi colocado a direção certa dele, então ele vai estar só com esses 4 números. Mas nesse aqui ele tinha os 6 números, mas vamos trabalhar só com a marcha aqui. Então nosso motor, para ligar em 220, é o 2 e o 3 juntos, não pega em nenhuma fase. O 4 forma o L2 e o 1 o L1.
E aqui dá para ver que aqui tem o T3, o T4. Do outro lado aqui o T2 e o T1. Quando eu ligar o T2 ao T3 para fazer aqui o 220, eu vou estar ligando essa bobina, olha, a parte de fora com a parte de fora aqui. É como eu falei, esse lado está jogando o motor para cá e esse lado está jogando o motor para cá, fazendo com que ele gire. Porque se jogar para cá e jogar para cá, o motor para. Bem, o que dá para perceber? Dá para perceber que quando eu ligo o motor aqui, eu estou ligando ele em série. Quando eu ligo ele aí, estou ligando ele em série. A bobina entra aqui, a eletricidade entra aqui, faz o giro. Quando ela volta para o outro lado, ela vai girar ao contrário. Olha, eu ligo essa bobina aqui a essa. Então, supondo que a eletricidade ela vai fazer o caminho aqui, ó. Fez o caminho. Quando ela saiu aqui, que ela vai para aquele lado de lá, ela gira ao contrário. Isso faz com que uma parte jogue para um lado, a outra jogue para o outro. E quando eu ligar essas bobinas numa tensão menor, eu tenho que ligar elas em paralelo, aqui e aqui, como está mostrando no exemplo aqui. Que para 110 eu vou ter que ligar 2 e 4, juntei os dois, fez L2. 3 e 1, juntei os dois e fiz L1. Nesse exemplo aí, para 110, eu vou ter que ligar aqui, ó, 3 e 1. Olha, 3 e 1. Vou estar ligando em paralelo. Percebe que em paralelo é a bobina pequena com a grande, que uma vai estar num sentido e outra em outro. Do outro jeito aqui, do outro lado a mesma coisa. Esse motor é para 110 e 220. Mas supondo que esse motor estivesse preparado para 220 e 380. Como seria a ligação desse motor? A ligação desse motor seria da seguinte maneira: em paralelo para menor tensão, em série para maior tensão. Entenderam? Se eu colocar ele em série, vai ser sempre para maior tensão. Se eu colocar em paralelo, vai ser para menor tensão, independente se é 220 ou 380. Que você vai encontrar motores maiores que vai ter a opção de 220 a 380, monofásico. Então você vai encontrar elas dispostas do mesmo jeito. Basta que você saiba que a ligação para menor tensão é em paralelo. E para maior tensão, nesse momento você deve estar se perguntando: mas e se eu arrumar um motor sem número, sem placa, sem nada? Bem, você precisa entender aqui. Supondo que isso aqui é duas resistências. Elas não são bobinas, são resistências. Essas resistências, eu posso ligar ela em paralelo, se eu juntar os dois aqui e os dois aqui. Esses dois aqui, esses dois aqui. Fase aqui, paralelo. Ou se eu juntar esses dois aqui, fase aqui, vai estar em série. Isso, nesse caso, aqui que é uma resistência. Se eu pegar essa resistência e ligar aqui, também vai estar em série. Mas no caso de bobinas, você tem que tomar um cuidado na direção das bobinas. Olha esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui, para que eu ligue ela, se fosse o caso do motor lá, para ligar em série eu teria que ligar essa aqui do lado de lá. E a fase entraria aqui. No caso de um motor, porque aí esse lado ia estar enrolando para um lado e o outro para o outro. Aí você se caso você encontrar um motor sem placa, sem numeração, sem nada, é vendido no mercado números para que você faça a remarcação deste motor. É vendido também os caracteres para que você, em uma placazinha de alumínio ou plástico, faça a pinagem novamente. Mas e se você encontrar um motor sem placa e sem números nenhum nos fios? O que você faz? Tem essa maneira de marcar, por exemplo, assim, ó.
1 e 2, 4 e 3 do outro lado. Ou 2 e 1, 3 e 4 do outro lado. Nesse motor nosso aqui, olha, dá para ver que ele está marcado aqui, olha, 3 e 4 na sequência, e do outro lado invertido 2 e 1. Já nesse outro exemplo, tá 1 e 2, 4 e 3. Mas e se eu querer colocar no meu motor aqui? Se eu colocar nele aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Se eu querer colocar as bobinas em ordem. Se você colocar essas bobinas em ordem, basta que você saiba de uma coisa. Basta que você saiba fazer a ligação em série ou em paralelo. Em série é como eu falei para você anteriormente. Essa de fora liga com a outra de fora e as duas de dentro serão as fases. Ou vice-versa, as duas de fora serão as fases, as duas de dentro serão ligadas uma à outra e as de fora as fases. Aí isso aí não vai interferir. E se você for ligar ele 110, vai ser a mesma coisa. Eu já vou adiantando aqui um pouco a questão seguinte. Mas quantos polos tinha esse motor nosso? Esse motor nosso só tinha 2 polos, que ele era formado de 2 bobinas de partida, uma de um lado, outra de outro. Lembrando também que se esse motor fosse de baixa, esse aqui seria apenas um enrolamento de marcha. Ele teria aí mais 4 bobinas formando o enrolamento de partida desse motor. Quando você abrir um motor de baixa, você vai perceber aí como estão essas ligações. Você compreendeu como é que funciona esse sistema aqui, olha? Do de baixa e do de alta, e compreendeu como é que funcionam as bobinas? Qualquer motor você enrola. Você abriu o motor ali, está ali disposto os números dele ali, qualquer um motor você é capaz de enrolar. E nas nossas aulas sobre motores vai ter diversas explicações ainda que você venha a compreender. Mas essas aulas que você já assistiu, já é o suficiente para você pegar um motor, como você viu nas aulas sobre tanquinho, ele é um motor de baixa com capacitor permanente. O capacitor permanente, ele não é desligado, ele permanece ali fornecendo a corrente para a bobina até que o motor seja desligado. Ele não tem nenhum relé para desligar e ele já é para trabalhar dessa forma. O capacitor ele é para causar uma defasagem na corrente em relação à voltagem. Uma suposição, a corrente alternada, ela forma uma onda assim. Ela oscila 60 Hz por segundo. Isso quer dizer que em 1 segundo ela oscila 60 vezes. Percebe que ela começa aqui, olha. Baixo, sobe, dá seu pico, aí ela cai, zera, vai à parte negativa, chega a zero do negativo, vem ao positivo máximo, desce, zera. Então nesse ponto aqui, para baixo é negativo, para cima é a onda positiva. Então toda vez que ela passa de uma fase em outra, ela zera. Por isso que o motor não dá partida. E quando ele vai para partir, dá até para perceber. Quando você coloca na tomada do motor, que ele tem capacitor de partida, e você coloca ele na tomada, ele vai para partir e não parte, porque a onda zerou. Quando ela começa de novo, ele torna a mexer novamente. Então você percebe que o motor só fica vibrando. E já o trifásico já é diferente. Vem aqui uma onda. Aqui já vem outra. E dentro dessa já vem outra. Então quando uma está zerando, a outra está em alta. Quando uma está em baixa, a outra está em alta. E vice-versa. Já no monofásico, teria que haver aí um meio de um motor partir.
Então você vai encontrar bobinas só de partida sem capacitores, que é as bobinas de arranque. Você vai encontrar também motores com capacitor. Então, o capacitor ele causa uma defasagem. É como se a corrente tivesse a tensão estivesse descendo, mas antes disso, a corrente já deu o pico dela. Então o motor vai partir. Nesse pico aí o motor vai partir. Ele não vai zerar tudo primeiro. Nesse caso aqui, quando zera, zera tudo. Zera a corrente e zera a tensão. E nesse caso do capacitor, o capacitor dá um pulso, faz com que a corrente suba e dê partida, causando aí uma defasagem. Bem, aqui está um pequeno motor para a gente fazer um teste. Eu disse que o motor aproveitaria melhor a corrente se a corrente fosse uma corrente retificada, uma corrente contínua. Que a corrente alternada ela entra e sai no motor e se perde muito. Então, se ele for uma corrente contínua, ele teria um melhor aproveitamento. Então, observando aqui, olha, esse motor está funcionando perfeitamente. Olha. Como a corrente é alternada, se observar pela câmera, parece que ele dá uma paradazinha uma hora. É justamente que ele dá aquela piscada assim, onde é que a corrente está oscilando. Em uma lâmpada incandescente dá para ver que ela fica piscando. Quando a energia está bem fraquinha, dá para ver que ela fica piscando assim, como se queresse apagar. Ali é a frequência dela. E aqui no motor, da mesma maneira, dá para ver que faz... Ali é a oscilação dele. Então vamos retificar para melhorar aí a potência do nosso motor. Tá aqui um retificadorzinho. Então como esse retificador vai funcionar? Onde é que vai ser a entrada dele de corrente alternada? Dá para perceber aqui, olha, que tem dois diodos desse lado aqui. Um diodo está saindo aqui negativo e o outro está saindo positivo. Desse outro lado de cá, do fio amarelo também, tem dois diodos também. Percebe que um está saindo negativo e o outro positivo. Desse lado de cá, o positivo vai encontrar com o positivo lá de cá, formando assim o positivo da corrente contínua. Do outro lado de lá, está saindo negativo, do outro lado sai negativo, e aqui formando o polo negativo da corrente contínua. Na corrente alternada, cada fio desse tem duas fases, metade positiva e metade negativa. Quando a senoide desce, ela é negativa, quando ela sobe, ela é positiva. Então, para fazer um retificador de onda completa, eu tenho que colocar dois diodos em cada fase. Aqui é uma entrada, eu coloquei dois diodos. Então esse diodo vai sair positivo e negativo. O de cá sai positivo e negativo. E encontrou aqui, olha, negativo com negativo, positivo com positivo para formar o polo. A corrente que vem para cá, ela não retorna para lá. Por causa que o diodo é como se ele estivesse apontando só para cá, olha. E esse aqui apontando só para lá. Então a corrente vai para lá e encontra. A corrente desse fio aqui não vai misturar com a desse aqui, porque senão ela daria fogo. Ela vem, aqui ela se separa. Parte negativa, parte positiva. O negativo só vai encontrar lá com o negativo. O positivo só vai encontrar com o positivo. Então a maneira certa de ligar é o amarelo aqui, olha. O amarelo vai ligado na corrente alternada. Vermelho vai ser o positivo e azul o negativo. Vou fazer a ligação. Pronto, nosso motor já está ligado aqui para ter um melhor aproveitamento. Aqui tem a rede. A rede vem direto, passa no retificador, retifica essa corrente aí e vai direto para o nosso motor ali, que vai ter um ótimo rendimento agora. Então vou ligar ele aqui na rede. Ligar ele aqui. E o nosso motor nem parte. Ué, mas se fosse uma corrente contínua, não seria melhor? Não retificaria? Não daria mais força? Não seria o melhor aproveitamento? E por que o nosso motor nem parte? Bem, o nosso motor não parte
porque esse motor não é um motor polarizado. Esse motor ele tem uns campos girantes que faz com que o motor funcione. E esse campo girante ele só é provocado por corrente alternada, que faz com que esse campo circule para cá e o outro lado joga para cá, como eu falei, jogando o motor. Esse lado aqui joga para cá e o outro lado joga para baixo, fazendo com que o motor gire. Para esse motor funcionar em corrente contínua, ele teria que ter um comutador. Se ele tivesse um comutador para mudar a direção, ele funcionaria. Como seria esse comutador? Seria como nos induzidos. Seria como nos motores que tem o induzido, que tem o coletor e que também tem ali as suas escovas para fazer a comutação. Quando as escovas estão ligadas ali, que um lado é positivo, o outro é negativo, então esse lado aqui está sendo positivo, vai criar um polo, do outro cria um polo. Um polo de um lado vai girar, quando energizado, vai girar atraindo um polo contrário. Quando ele gira, aqui vai ter outra espira aqui, vai ter outro segmento que vai fazer essa comutação. Então isso você vai entender melhor na aula sobre induzidos. Essa pequena observação era só para mostrar para você que esse tipo de motor ele não funciona com corrente contínua, apenas com corrente alternada. E tem motores mistos que funcionam com corrente alternada e corrente contínua. Eu vou procurar mostrar isso para você na aula de induzidos. Aqui só foi para isso mesmo, para a gente mostrar para você esse pequeno detalhe. E aqui encerra a nossa aula sobre esse motor de 2 cavalos de alta.